Muitíssimo obrigado a todas, a todos, por este convite, obviamente que me honra profundamente, é sempre um privilégio poder colaborar enfim, com a vossa, com o trabalho extraordinário que vão fazendo a nível diocesano e através da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. E por isso, enfim, agradeço a confiança colocada em mim para eu poder, de alguma maneira, contribuir com aquilo que é uma reflexão pessoal e científica na área enfim, da esperança, que é um tema que me tem apaixonado também nos últimos anos e que, como veremos, faz parte de um projeto de investigação ao qual estou ligada, que é um projeto de investigação internacional e que todos os anos estuda exatamente a esperança a nível nacional, mas também conjuntamente com mais 12 países, que é um projeto que se chama Barómetro da Esperança. Então, se me permitirem, vou aqui partilhar também algumas imagens que preparei para a nossa reflexão, que espero seja útil e corresponda àquilo que, enfim, naqueles que tiveram a coragem de me convidar para partilhar aqui hoje algumas reflexões que correspondam às vossas expectativas. A primeira grande ideia que queria trazer, e eu gosto muito de uma frase do Jorge Luís Borges, que diz que, enfim, que falhamos em não passar o erro da esperança às novas gerações. E é interessante porque ele introduz a dimensão da esperança como absolutamente fundamental para uma visão de futuro, mas simultaneamente chama-lhe o erro da esperança. E de alguma forma esta visão de ver a esperança também como uma urgência, uma necessidade e um erro, tem a ver com o facto dela ser fundamentada na incerteza. É precisamente porque não sabemos o futuro e vivemos na inquietação desse potencial daquilo que não está nas nossas mãos, de um destino que não controlamos, que a esperança se fundamenta. Contrariamente ao otimismo, por exemplo, que tem muito mais a ver com imagens de futuro, com coisas que são prováveis de acontecerem. A esperança baseia-se, e estou a dar-vos as perspectivas científicas, a esperança baseia-se exatamente numa visão de incerteza em relação ao futuro. É quando há maior incerteza que também há mais probabilidade de esperança. Isto é o que diz a investigação científica na área da esperança. Então, aquilo que vos trago é esta ideia de facto, quando falamos em esperança, falamos em objetivos que são objetivos de futuro e que pressupõem que o futuro vai ser melhor do que o presente e, portanto, que têm, de alguma maneira, esta capacidade de olhar para aquilo que é incerto e acreditar nas possibilidades do que vai, do por vir. E antes de mais, a esperança é uma emoção, é uma experiência emocional. E eu queria começar por dar aqui um enquadramento sobre o que é isto das emoções, em particular das emoções positivas, porque a esperança é uma emoção positiva. E então, repetindo que estou aqui a apresentar, decidi trazer reflexões que têm a ver com a minha prática profissional e, portanto, que se baseiam em teoria e em dados de investigação científica. Uma das coisas que nós sabemos que é fundamental é que uma vida com boas emoções é uma vida com melhor qualidade. Conseguirmos viver com esperança, otimismo, gratidão, curiosidade, satisfação, alegria, humor, são tudo experiências emocionais positivas onde se enquadra a esperança, tem mostrado ser absolutamente fundamental, não apenas para a nossa, enfim,
vida e saúde mental, como para a nossa saúde física. Viver boas emoções, independentemente daquilo que nos acontece no dia a dia, facilita, de facto, a saúde e promove a saúde, não apenas a saúde psicológica, mas a saúde fisiológica. E uma das razões é porque quando nós vivemos, experimentamos emoções positivas, são ativadas alguns neurotransmissores, as chamadas, enfim, o lançar na corrente sanguínea hormonas que são chamadas as hormonas do bem-estar e que ativam, por exemplo, a oxitocina, que é uma hormona que é chamada a hormona do amor, que está presente quando nós expressamos, por exemplo, um elogio a alguém ou quando o recebemos, que damos um abraço, que olhamos alguém nos olhos e sentimos amor, ternura, carinho por essa pessoa, que, enfim, é ativada uma hormona, esta hormona, a oxitocina, que de facto está ligada a sensações de prazer, de bem-estar, quer do ponto de vista físico, quer emocional, e que também está ligada a um sentimento de segurança, de felicidade. É uma hormona muito presente no pós-parto, que permite exatamente ter a mãe vir a amamentar a sua criança, aumenta a probabilidade de haver lactação. Está presente quando estamos apaixonados por alguém ou por algum projeto. E é extraordinário porque tem uma função de estimular as interações sociais, de criar laços com os outros seres humanos e, portanto, a esperança enquanto emoção positiva e também ela promotora de oxitocina. Quando nós temos níveis mais elevados de oxitocina no sangue, somos melhores a comunicar com os outros, colaboramos mais, confiamos mais nas outras pessoas e, portanto, criamos condições para relações interpessoais muito mais saudáveis, muito mais harmoniosas, muito mais pacificadoras. As emoções positivas, o viver a experiência da esperança, deste confiar num futuro desejado, ser capaz de imaginar metas para o futuro, de construir caminhos para chegar a essas metas e de alguma maneira acreditarmos que temos a nossa capacidade de os atingir, e esta é uma das definições científicas da esperança, ativa mais 3 hormonas consideradas fundamentais para a nossa saúde psicológica e física. Uma delas é a dopamina, tanto que nos dá a sensação de ganho, de recompensa, ativa a zona cerebral que está associada a sentirmos recompensados e que pode ser ativada quando fazemos, enfim, coisas tão aparentemente mais materialistas como comprar alguma coisa que desejamos ou mais ligadas à alimentação, quando comemos, por exemplo, um chocolate, gostamos de chocolate, ou quando conseguimos atingir uma vitória pessoal. E, portanto, ativamos a dopamina, ativamos também ao sentirmos bem, ao termos esperança, a serotonina, que está relacionada com dimensões mais emocionais e que se ativa quando nos sentimos importantes, relevantes, que é um aspecto absolutamente fundamental da vida humana e que é fulcral que nós, como docentes, consigamos os nossos alunos sentirem-se valorizados, reconhecidos, importantes, enquanto seres humanos, enquanto pessoa individual. É o nosso antidepressivo natural, está muito baixa, por exemplo, quando estamos deprimidos, e pelo contrário, não é? Se tivermos sentido para a vida, se tivermos, que está obviamente também associada à esperança, se tivermos uma visão em relação ao futuro construtiva e positiva, então teremos níveis de serotonina também mais elevados, é o nosso antidepressivo. A dopamina é o nosso analgésico natural, e temos ainda as endorfinas, exatamente, que têm esta função de nos anestesiar quando fazemos exercício físico, enfim, que nos ajuda a estar mais bem dispostos, felizes e confortáveis, e portanto é o tal analgésico fundamental também para a nossa saúde física e psicológica. Quando nós temos estas hormonas na nossa corrente sanguínea,
nós temos o nosso sistema imunológico mais protegido, adoecemos menos, recuperamos mais depressa das doenças e, portanto, percebemos aqui a função, que é uma função fundamental do ponto de vista fisiológico, de ter níveis de esperança elevados, em particular, precisamente, quando a vida é incerta e o futuro é um ponto de interrogação, ou muitos pontos de interrogação. Uma das coisas interessantes também que se tem estudado, ligada a esta dimensão do estudo da esperança, é que não nos chega apenas ter emoções positivas, como digo, elas são fundamentais para o nosso sistema imunitário, para o nosso equilíbrio psicológico, também até para a nossa longevidade, mas esta autora, que é a Barbara Fredrickson, que é uma das maiores investigadoras mundiais nos estudos das emoções positivas, depois de 2 décadas a estudar a esperança e outras emoções positivas, verificou que não nos chega só ter emoções positivas, se não tivermos emoções, se não tivermos vidas melhor que estejam associadas a um propósito, a um sentido. Portanto, as pessoas que se dizem felizes porque têm muito boas emoções, mas que têm vidas sem propósito, que não encontram significado para a sua existência, ativam uma resposta inflamatória que está por trás de muitas das doenças que desencadeamos e que tem uma expressão genética, inclusivamente está ligada à cronicidade, a doenças crónicas. E, portanto, ter um propósito de vida tem tudo a ver também com o nosso olhar e a nossa relação com a experiência de esperança, e por isso a esperança é simultaneamente uma experiência emocional positiva, com todos os ganhos que já vimos do ponto de vista fisiológico, já vamos ver outros, mas é também fundamental porque ela nos traz um outro aspecto, que é conseguir olhar para a vida com algum significado. Por causa de ter esperança, eu consigo dar propósito à minha vida. E, infelizmente, quem não tem propósito também não tem esperança. Quem não atribui à sua vida um significado especial, tende a ter níveis de esperança também muito baixos. Quando nós vivemos estas emoções positivas, que estão aqui do lado direito do vosso ecrã, vivemos uma espiral ascendente. Portanto, todas elas, a satisfação, a esperança, cá está, o otimismo, expectativas positivas em relação ao futuro, o entusiasmo em relação ao que aí vem, um sentimento de apreço, liberdade, enfim, ativam o neocórtex e o sistema límbico, zonas muito importantes do nosso funcionamento cerebral, e ampliam e constroem o futuro, possibilidades de futuro, e tornam o nosso presente melhor. São exatamente o oposto do que acontece com as emoções negativas, que são implicam uma espiral descendente, em que, se nós tivermos só medo, impotência, insegurança, se nos sentirmos desencorajados, preocupados, impacientes, irritados, enfim, vitimizados, que estão obviamente nos antípodas da experiência da esperança, aquilo que acontece é ativada a amígdala e também o sistema límbico, e nós vivemos num formato de resposta à vida que se chama fight or flight. Portanto, ou enfrentamos, sentimos constantemente ameaçados, a realidade, mesmo que seja só na nossa cabeça, a maneira como olhamos a vida, faz-nos viver constantemente como se estivéssemos a ser ameaçados por coisas que põem em risco a nossa existência, e viver sem esperança ativa de facto esta espiral descendente que nos faz e torna mais doentes, e que introduz toxicidade na nossa maneira de viver e na nossa saúde fisiológica. Então, emoções positivas e propósito de vida, ambos presentes na experiência de esperança, ajudam-nos a expandir a nossa visão sobre o mundo. São essenciais para a saúde, para a longevidade, ajudam-nos a ativar um número e uma qualidade muito grande de respostas face aos problemas. Portanto, se eu tiver níveis de esperança mais elevados e estiver face a uma situação problemática, a um desafio na minha vida, eu sou capaz de pensar mais soluções
e essas soluções são mais criativas. E também quando eu tenho esperança e outras emoções positivas, eu tenho vontade de ser mais pró-social, de ser mais colaborativo, de metaforicamente dar as mãos aos outros para caminharmos para soluções sobre o futuro. Portanto, se alguma coisa nos faz sentir bem, e portanto aqui estão as emoções positivas e o sentido, aprendemos mais, queremos aprender mais, portanto ficamos mais curiosos, mais entusiasmados com a aprendizagem, temos mais paixão por saber coisas novas, somos mais criativos, somos mais produtivos em soluções, ficamos mais proativos, temos mais vontade de contribuir para o bem comum e ainda por cima, quando vivemos a experiência de esperança, perante a adversidade, que é inevitável nas nossas vidas, nós somos mais capazes de lhe resistir, somos mais resilientes. E, portanto, as emoções positivas, repito, onde a esperança é fulcral, protegem-nos das emoções negativas, podem inclusivamente reverter os efeitos das emoções negativas. Portanto, se eu estiver a sentir-me infeliz, triste, desanimado, e tiver um pensamento de esperança, de estabelecer uma meta nova para a minha vida, ou se ajudar outros a fazê-lo, ou se viver uma experiência de amor, de reconhecimento, então os efeitos nefastos das emoções negativas são revertidos, a toxicidade das hormonas más que estão na nossa corrente sanguínea, como a noradrenalina, cortisol, que acontecem e são lançadas no organismo naturalmente, automaticamente, quando nós nos sentimos mal. Esses efeitos, que são hormonas muito tóxicas e que não fazem bem à nossa saúde, os efeitos dessas hormonas são diminuídos quando nós vivemos experiências emocionais positivas, como, por exemplo, a esperança. Estas emoções melhoram as nossas relações uns com os outros, ampliam a nossa capacidade de resolver problemas e, sublinho de novo, ajudam-nos a ser muito mais criativos. Constroem, ajudam-nos a construir recursos físicos, intelectuais, sociais, psicológicos, que são duradouros e que nos ajudam a funcionar perante as adversidades e melhoram o desempenho geral quando estamos, por exemplo, em turma, quando estamos com grupos de alunos, quando estamos em família, quando estamos em empresas ou organizações a trabalhar de alguma maneira em equipe. E, portanto, há inúmeras vantagens em vivermos estas experiências emocionais como a esperança e ela é absolutamente fundamental se queremos ter saúde física e psicológica. Mas não é só uma dimensão emocional, não é só a dimensão do propósito, ela tem também uma dimensão cognitiva. Este autor dedicou toda a sua vida ao estudo da esperança e construiu toda uma teoria que mostra também que há uma dimensão cognitiva na esperança, ou seja, que há a nossa maneira de pensar a existência pode ser também entendida, enfim, ou definida, ou ajuda-nos a definir o que é isto de ter esperança. O autor chama-se Snyder e Snyder descobriu que, do ponto de vista científico, ter esperança significa também ser capaz de estabelecer objetivos, de acreditar que somos capazes de os atingir e, portanto, temos em nós a autoeficácia, a força, a capacidade, a coragem, a estima pessoal, etc., que nos permite atingir esses objetivos e que somos capazes de estabelecer caminhos para atingir essas metas. Ou seja, sabe-se que os alunos, por exemplo, que têm níveis elevados de esperança, que são capazes de estabelecer as suas metas, que confiam nas suas capacidades para atingir esses objetivos e que sabem como é que chegam lá, o que é que têm que fazer para chegar a essas metas, tendem, por exemplo, a ter muito mais sucesso escolar. Há muita investigação que mostra uma relação elevada entre os níveis de esperança altos e o sucesso a vários níveis, nomeadamente o sucesso escolar. Há até países como os Estados Unidos que, na sequência dos estudos da esperança,
e desta identificação de uma relação muito clara entre sucesso e níveis de esperança elevados, que têm programas a decorrer a nível nacional de promoção da esperança, precisamente por terem identificado que ela é um fator absolutamente essencial para o sucesso académico dos alunos. E é passível de ser treinada, portanto, eu acompanhei, por exemplo, um doutoramento há uns anos atrás, de uma colega da Universidade do Porto, que trabalhou com alguns dos grandes investigadores mundiais na área da esperança, e o que ela fez foi construir um programa que levou para as escolas, precisamente para desenvolver os níveis de esperança nas crianças. Neste caso foi um programa para o primeiro ciclo, mas é possível adaptá-lo e aplicá-lo a níveis escolares, académicos mais elevados. E, portanto, a esperança treina-se, desenvolve-se, constrói-se e é considerada ou definida também como um estado motivacional positivo, nesta perspectiva cognitiva. Portanto, já vimos que ela é uma emoção, que ela ajuda na construção do propósito de vida, e estamos agora a vê-la enquanto um estado motivacional, portanto, um drive, um impulso positivo, que está baseado num sentido interativo de sucesso e que tem agência, a tal energia dirigida aos objetivos, conseguirmos ativar essa energia motivacional, essa autoeficácia para atingir as nossas metas, e que tem caminhos, ou seja, ser capaz de planear o que é que eu tenho que fazer, como é que eu supero obstáculos, como é que eu dou a volta às circunstâncias difíceis da vida. Nesse sentido, esta teoria da esperança do Snyder diz que precisamos de ter objetivos, precisamos de pensar nos caminhos para os atingir, que os pensamentos, esses pensamentos nos levam à motivação e àquilo que eu sou capaz de fazer e quanto é que acredito que sou capaz de fazer, e que têm que ser capazes de ultrapassar as barreiras inevitáveis nas nossas vidas, que aparecem sempre perante as nossas metas, e que, por causa disso, é fundamental sermos capazes de pensar caminhos, nomeadamente aqueles que ultrapassam essas barreiras e que não as minimizam, mas que as contornam para conseguirmos manter a esperança elevada. O Shane Lopes foi outro dos grandes investigadores mundiais nesta área. Tem vários livros sobre a promoção da esperança a nível, nomeadamente académico, escolar. Foi uma das pessoas, infelizmente até à sua morte precoce, que criou projetos de promoção da esperança nas escolas, e é uma das grandes figuras mundiais de investigação de como é que conseguimos fazer a esperança acontecer nas nossas vidas. E o Shane Lopes, num estudo que publicou em 2004, dizia que as pessoas esperançosas ou com níveis elevados de esperança têm 4 crenças fundamentais. Acreditam que o futuro vai ser melhor do que o presente, acreditam que têm o poder de fazer esse futuro acontecer, confiam que há muitos caminhos para atingir os seus objetivos. Se não conseguirem de uma maneira, tentam de outra, se não conseguiram usando uns recursos, experimentam outros, e acreditam também que não há caminhos livres de obstáculos e, portanto, que vai ser sempre necessário estar preparado para aquilo que são os grandes desafios que a vida impõe aos nossos níveis elevados de esperança. O Snyder dizia que podemos espalhar a esperança modelando-a através de histórias e das nossas ações e prestando apoio às outras pessoas nesse processo. Então, através da esperança nós conseguimos fazer mudanças, e muitas vezes é a narrativa que contamos sobre as coisas, sobre nós mesmos e sobre a vida, que nos pode ajudar a alimentar estes níveis de esperança, fazendo-os, tornando-os mais fortes a nível individual, mas ajudando também outros a terem níveis de esperança mais elevados. As pessoas com alta esperança não reagem da mesma forma às barreiras que as pessoas com níveis baixos de esperança. Pelo contrário, quem tem níveis elevados de esperança vê as barreiras e os obstáculos para atingir as metas como desafios a ultrapassar
e usa os tais pensamentos de caminhos. Como é que eu chego lá? O que é que eu tenho que fazer para ser capaz de chegar àquele objetivo? Para planear uma via alternativa para esses objetivos. Sabemos também que, tendencialmente, a realização de objetivos está associada a emoções positivas, enquanto que os bloqueios dos objetivos estão relacionados com emoções negativas e, portanto, nenhum de nós gosta de viver obstáculos aos seus sonhos, às suas metas, às suas possibilidades e, portanto, ver de repente na frente uma parede que eu vou ter que ver como é que derrubo ou como é que consigo abrir um buraco para ultrapassar, traz-nos experiências emocionais negativas, como é natural, e por isso precisamos de fazer coisas que nos façam sentir bem para voltar a viver boas emoções e ser capaz de ter força para ativar de novo a esperança. Os níveis elevados de esperança estão relacionados com uma série de aspectos benéficos na vida, nomeadamente, como vos disse, com realizações académicas, com níveis mais baixos de depressão, enquanto que níveis baixos de esperança, pessoas que têm muito pouca esperança em relação à vida e ao futuro, têm resultados muito negativos, veem o seu nível de bem-estar e de felicidade muito mais diminuído. Então, se olharmos para aqui, percebemos, peço desculpa por estar em inglês, que a esperança, enquanto uma experiência emocional, transcendente, social, altamente relevante e também com dimensões cognitivas, está mais próxima, acontece quando há pouca probabilidade de ocorrência de um acontecimento, ou seja, quando há incerteza e quando nós temos menos perspectiva de controle pessoal sobre a realidade. Por isso, o título que me deram e o tema para esta conversa faz todo o sentido do ponto de vista da investigação, precisamente porque, enquanto o otimismo tem também perspectivas cognitivas individuais, que é também uma dimensão cognitiva individual, etc. Acontece mais quando acreditamos que há elevada probabilidade de alguma coisa acontecer e sentimos que temos algum controle pessoal sobre isso. A esperança acontece exatamente quando a incerteza é maior e quando nós sentimos menos hipóteses de controlar aquilo que nos acontece. E encaminhando-me para o final desta minha partilha, dizer-vos que então as dimensões das esperanças têm a ver com a tal perspectiva mais cognitiva ou mais individual da realidade, como é que pensamos as coisas, como é que as interpretamos, que histórias é que contamos sobre elas. Tem uma dimensão socioemocional e, portanto, tem a ver com as emoções e com as relações que desenvolvemos com os outros e é uma virtude transcendente. Está presente em todas as religiões do mundo e naturalmente na religião que professamos, e onde, enfim, a esperança é uma virtude transcendente essencial. Então, do ponto de vista individual e cognitivo, aquilo que sabemos que a esperança integra é a autoconfiança, um sentimento de controle, de autoeficácia, está ligada às nossas características de personalidade, aos nossos desempenhos. Na dimensão socioemocional, as relações interpessoais, a confiança nos outros, as boas emoções, conseguirmos construir recursos, o sonharmos futuro, estabelecermos objetivos que não são apenas individuais, mas são objetivos coletivos. O que é que queremos para a nossa sociedade, para o futuro da vida em comum? Enquadram-se aqui na dimensão socioemocional da esperança e na virtude de transcendência, na esperança como uma virtude transcendente, está presente uma confiança, enfim, no Deus em que acreditamos, na nossa fé, está presente quando nos sentimos autotranscendentes, quando somos altruístas, quando defendemos e praticamos valores morais, quando vivemos dimensões existenciais e contemplativas da vida. E, portanto, a esperança é tão complexa que integra todas estas dimensões simultaneamente e é muitas vezes aqui através da virtude transcendente que nós alimentamos, enfim, o propósito e o sentido da nossa vida. Para muitos de nós é por esta autotranscendência, pela nossa fé, pela nossa capacidade de ação moral e da dimensão existencial que
que encontramos o propósito para a nossa vida. Há diferentes objetivos para a esperança e, por exemplo, nos estudos que temos feito do barómetro da esperança, e termino exatamente com resultados desses estudos que já fazemos há 3 anos e que fazemos anualmente em Portugal, neste momento já com mais 12 países, enfim, que estão em todos os continentes e que todos os anos fazemos o mesmo estudo em conjunto. No ano anterior a este, o estudo foi feito com o apoio da Rádio Renascença. Tentámos, através do apoio da Renascença, chegar ao máximo de pessoas em Portugal. Portanto, convido-os depois, se quiserem, no próximo ano, no final deste ano, melhor, porque recolhemos os dados sempre por volta de outubro, enfim, serem nossos parceiros, se quiserem, para chegarmos ao máximo de pessoas e recolhermos dados sobre o que é que lhes dá esperança em cada ano. E aquilo que temos vindo a saber é que há esperanças existenciais e sociais. Nós desejamos muito ter saúde, ter relações harmoniosas com as outras pessoas, ter vidas com propósito, viver vidas em harmonia e equilíbrio. Temos também esperanças mais materialistas e hedónicas, portanto, para alguns de nós, as esperanças ligam-se a ter mais dinheiro, a ter sucesso, a divertir-nos mais, por exemplo. E há esperanças também mais altruístas e espirituais, e, portanto, de conseguirmos ser mais contributivos para o bem comum, conseguir ter uma sociedade que se eleva e que nos, enfim, mostra a capacidade humana de bondade, de fraternidade, de trabalhar para a sustentabilidade, para o futuro das próximas gerações e, portanto, são esperanças mais altruístas e mais espirituais. E aqui termino exatamente com o grande criador dos estudos mais conseguidos hoje e mais conhecidos da esperança, um colega e amigo, Andreas Kraft. Ele vive e trabalha na Universidade de St. Gallen, na Suíça. Tem publicado recentemente muitíssimo sobre a esperança e foi ele que lançou o Barómetro da Esperança, começou por lançá-lo na Suíça e conseguiu agora envolver estes 13, 14 países que estão todos os anos a estudar a esperança a nível internacional. Este é o exemplo de um dos cartazes do estudo que fizemos o ano passado. E, de facto, o que é que nós tentamos fazer? Medir e promover a esperança em pessoas, organizações, comunidades, cidades, nações, ajudar a mudar as narrativas sociais, as narrativas mediáticas, nomeadamente, são completamente desesperançáveis, não é? Portanto, se ouvirmos noticiários, sabemos que há muito pouca esperança nas notícias que são dadas constantemente, a toda a hora, diariamente, através dos noticiários e, portanto, as narrativas sociais são narrativas de desesperança, precisamos de as mudar, de as transformar, falando de esperança. Muito obrigada por terem, por isso, escolhido este tema. E pretendo fazer a ponte deste esforço com a promoção da paz global, como é que ter esperança também nos ajuda a viver vidas mais harmoniosas uns com os outros. A esperança é uma necessidade existencial, diz o Andreas Kraft, e um recurso para viver uma boa vida, não só quando tudo corre bem, mas especialmente em tempos difíceis. E, portanto, hoje sabemos que a esperança é ativada ainda mais quando a vida está difícil, ainda mais quando as situações são incertas. E temos estudado muitas formas de ligar a esperança a múltiplas perspectivas, desde o florescimento humano, vidas harmoniosas onde há equilíbrio, flexibilidade em diferentes aspectos da nossa vida, ligar a esperança com a vitalidade, ou seja, com energia para conseguirmos construir os tais objetivos que nos propomos, enfim. Temos estudado a ligação da esperança com inúmeras dimensões e também através de muitos instrumentos que medem a esperança e as dimensões que lhe estão associadas. E num dos últimos barómetros da esperança fizemos um estudo que participaram 441 pessoas e desse estudo retirámos algumas conclusões com as quais termino
esta minha conversa aqui hoje convosco, analisámos, por exemplo, as atividades de esperança, o que é que as pessoas consideram ser essencial para sentirem esperança, e reparem que, do estudo que fizemos, o valor mais baixo associado à atividade de esperança era ir à igreja ou a um local de culto, seguido com valores também muito baixos de fazer doações de dinheiro àquilo que são as áreas às quais deposito esperança, e também com valores muito baixos rezar ou meditar. Portanto, eram das atividades mais baixas associadas à esperança. Portanto, se eu quero promover a esperança, o que é que eu faço? E, como veem, tudo o que tem a ver com as questões da religiosidade, no nosso estudo estava muito baixo. Estavam elevadas dimensões como assumir a responsabilidade e comprometer-se, pensar e analisar muitas circunstâncias, motivar os amigos, estar informado, ler, usar a internet. Então, muitas dimensões, motivar a família, poupar dinheiro, mas aqui com um resultado um bocadinho mais elevado, confiar em Deus. Portanto, não ter muitas atividades de oração, nem de ir à igreja, etc., mas ter dentro de si a capacidade de acreditar que Deus vai ajudar na construção do caminho, deste caminho para os sonhos desejados que a esperança alimenta. Também encontramos que, como desejos pessoais, para ter esperança no futuro, aquilo que as pessoas mais desejavam era ter boa saúde, a seguir era ter sucesso no trabalho ou na escola, e depois encontramos resultados elevados em sentir-se feliz com os companheiros ou com a família, sentir harmonia, níveis muito elevados de procura de equilíbrio, de flexibilidade no dia-a-dia, enfim, estar envolvido em tarefas significativas e satisfatórias, ter relações positivas e sentir-se confiante na relação com os outros. E, portanto, aqui talvez está em inglês, mas de forma mais clara, ter uma boa saúde, ter boas relações em contexto familiar, ter vidas flexíveis e equilibradas entre os vários domínios da nossa vida, e ter relações de confiança e positivas com as outras pessoas, e depois estar envolvido em tarefas significativas que ajudem no propósito de vida. Se virem cá em baixo os indicadores com menos valores e, portanto, menos importante para a esperança das pessoas era ter mais dinheiro, ter vida sexual mais ativa ou ter experiências românticas, e ter, com o valor mais baixo de todos, experiências religiosas e espirituais. Tínhamos níveis muito elevados de esperança para a área pessoal, portanto as pessoas acreditavam muito, tinham níveis de esperança muito elevados para a sua vida individual, mas confiavam muito pouco, tinham muito pouca esperança para a economia nacional, para a política nacional, para aspectos sociais e para dimensões ligadas ao clima e ao ambiente. Portanto, estavam muito mais desesperançados e pessimistas do que otimistas. Uma das coisas extraordinárias é que, apesar de fazermos tão poucas atividades ligadas enfim, à esperança, quando se estuda a esperança, ter mais experiências religiosas e espirituais é o indicador ou a variável que tem uma relação mais elevada, estatisticamente mais elevada, com o nível de esperança. Ou seja, quando eu tenho níveis de esperança mais elevados, eu também tenho mais experiências religiosas e espirituais. E também estou mais envolvida em tarefas que são satisfatórias e significativas e que trazem sentido à vida, e também ajudo mais as outras pessoas e confio mais nas relações com elas. Aquilo que tem menos relação com os níveis de esperança é ter sucesso e ter dinheiro. Portanto, há aqui um desencontro entre aquilo que as pessoas imaginam que são as suas metas de esperança e as suas atividades de esperança, e aquilo que na realidade mais impacta
os nossos níveis de esperança. Para mesmo a terminar, então as nossas fontes de esperança podem ser socioemocionais, por exemplo, que são aspectos muito valorizados pelas pessoas e que têm um impacto positivo nos níveis de esperança. Já sabemos o estar com os outros, as relações importantes com as outras pessoas, o viver emoções positivas. As fontes espirituais e religiosas, que são muito pouco valorizadas pelas pessoas, mas que são as que têm uma relação mais forte com a esperança. E as fontes racionais ou cognitivas, que também são muito valorizadas pelas pessoas, mas têm muito pouco impacto nos níveis de esperança vividos por cada um de nós. Então, a dimensão socioemocional é o coração da esperança, a espiritual é o espírito dessa esperança e a racional e cognitiva é a mente da esperança. Quando pensamos naquilo que mais se relaciona, de facto, com os níveis de esperança elevados, voltamos a encontrar que ter experimentado o apoio de Deus e as minhas orações terem sido ouvidas têm correlações muito elevadas com níveis de esperança elevados também. Portanto, a dimensão religiosa, as tais dimensões espirituais, parecem aqui como fundamentais, enquanto que aquilo que me dá mais esperança é ter apoio da família e dos amigos, trabalhar para causas significativas e depois então ter sucesso na minha vida pessoal e profissional. Falei-vos então do círculo virtuoso da esperança. Temos fontes e objetos de esperança. As fontes de esperança queremos ter boa saúde, vidas com harmonias, casamentos e famílias felizes, amizades, tarefas significativas, queremos ajudar os outros, queremos ter uma conexão com a natureza e uma boa relação com Deus. E esses são exatamente também os objetos da nossa esperança. E para conseguirmos ter a esperança de que vai haver uma vida boa, então temos que trabalhar e promover boas emoções, bons pensamentos, boas ações e boas relações. Termino dizendo com, enfim, uma citação do presidente Obama numa visita a Jerusalém em 2013, que dizia que é aí que começa a paz. As vossas esperanças devem iluminar o caminho a seguir. Haverá muitas vozes que dirão que esta mudança não é possível. Por vezes, o maior milagre é reconhecer que o mundo pode mudar. E esta é a grande esperança de todos nós, é o milagre que temos pela frente, acreditar que a vida pode mudar, conseguindo exatamente ter elevados níveis de esperança e ensinando-os àqueles que são os nossos alunos e que connosco todos os dias põem nas nossas mãos uma visão do futuro. Muito obrigada.